Olá pessoal, eu recebi uma pergunta de uma aluna do nosso treinamento de dosimetria da pena sobre a aplicação do artigo 44 do Código Penal. A dúvida era a seguinte: se o artigo 44 se aplicava somente à pena privativa de liberdade ou se ele também alcançava a pena de multa. A resposta é a seguinte: o artigo 44 ele é específico no Código e fala que as penas privativas de liberdades podem ser substituídas. Então, isso significa que esse artigo só se aplica às penas privativas de liberdade, reclusão, detenção ou prisão simples em caso de contravenção penal. Então, pessoal, se um crime, o preceito secundário de determinado crime prevê uma pena de reclusão e uma pena de multa, por exemplo, você só vai substituir a pena de reclusão. Com base no artigo 44, a pena de multa continua até o final. Isso significa também, pessoal, isso é importante, que se o preceito secundário do tipo penal prevê uma pena de multa, você não pode substituir a reclusão ou a detenção por mais uma multa. Senão o réu ficaria com duas multas no final. Vamos a um exemplo, pessoal. O réu condenado ao crime de furto, um crime praticado sem violência ou grave ameaça, réu sem antecedentes, e condenado a pena de 2 anos de reclusão e 13 dias multa. Nesse caso, é possível substituir a pena de reclusão, com base no artigo 44, por penas restritivas de direito ou multa. Só que nesse caso, como já foi aplicada uma multa, você não pode substituir essa reclusão por mais uma multa. Então, nesse caso, você tem que substituir essa pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos. Eu escolhi a prestação pecuniária e a prestação de serviços. Então, substituindo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos nas modalidades de prestação de serviços e prestação pecuniária, no final o réu ficaria com essas três penas: prestação de serviços, prestação pecuniária e a pena de multa que já foi prevista lá na sentença, na condenação do réu. Então a pena de multa não é afetada pelo artigo 44 do Código Penal. Essa mesma aluna fez uma outra pergunta. Se na dosimetria, depois de todos os cálculos, eu chegar numa pena de 10,33 dias multa, o que eu faço com esse 0,33? Eu posso aplicar na sentença ou não? Não pode, pessoal. Havendo fração de dia multa, você deve desprezar essa fração. Por quê? Porque a lei manda. É o artigo 11 do Código Penal. O artigo 11 do Código Penal diz que as frações de dia na dosimetria da pena devem ser desprezadas. Essas frações de dia também servem para frações de dia multa. Então, aplicando-se analogicamente o artigo 11 do Código Penal à pena de multa, nós temos que desprezar as frações de dia multa na dosimetria da pena. Isso eu explico lá no nosso treinamento certinho, faço demonstro alguns exemplos de quando que se aplica esse artigo 11 do Código Penal, tanto na pena de reclusão, detenção, como na pena de multa. Então, isso também significa, pessoal, esse artigo 11, que nós nunca devemos arredondar a pena para cima. Sempre nós temos que arredondar para baixo. Se for 10,33 ou 10,66, nós temos que desprezar a fração de dia multa. Então, ele ficaria com 10 dias multa e não 11 dias multa. Certo, pessoal? Duas dúvidas rápidas que sanadas agora com esse vídeo. Abraço e até a próxima.